Olá a todas e todos. Bem-vindos a mais um encontro aqui no Concurseja. Eu sou o seu host e hoje a gente vai mergulhar num tema que, olha, é a base de muita coisa no direito penal. Vamos conversar sobre tipicidade formal e tipicidade material. É um daqueles assuntos que parecem meio áridos no começo, né? Coisa de jurista. Aham, total. Mas é essencial, não tem como fugir. Exato. É o que ajuda a gente a entender quando uma atitude vira crime de verdade ou quando é só, sei lá, uma conduta reprovável, mas não chega a ser caso de polícia, de processo penal. E tá tudo ligado àquele princípio que a gente aprende logo no início, né? O da legalidade. Esse mesmo, aquele do artigo 5º da Constituição e do artigo 1º do Código Penal. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Ou seja, para ser crime, tem que estar escrito na lei, bem descrito. Isso, sem margem para dúvida. A lei tem que ser clara. Mas, como a gente vai ver, só estar escrito, às vezes, não é o suficiente. A nossa missão aqui hoje é justamente essa: descomplicar esses conceitos de tipicidade formal e material. Mostrar por que eles são tão importantes na prática. Bora lá então. É um tema fascinante quando a gente começa a entender as implicações. Então, vamos começar do começo, né? A tipicidade. Ela é o primeiro degrau na análise para saber se um fato é crime. É o chamado fato típico. Exatamente. Pensa assim. O crime, na teoria, é um fato típico, ilícito e culpável. A tipicidade é o primeiro filtro dessa análise. O filtro. Gostei da imagem. E o que esse filtro verifica exatamente? Ele verifica se a conduta que aconteceu no mundo real, uma ação ou até uma omissão, né, se encaixa na descrição que a lei penal faz de um crime. É como comparar a foto do suspeito com a pessoa que está na sua frente. Uma comparação, o encaixe. Isso. Esse primeiro encaixe, o mais literal, o mais direto, é o que a gente chama de tipicidade formal. Tipicidade formal. Então, é a correspondência exata, palavra por palavra, entre o que a pessoa fez e o que a lei descreve como crime. Perfeito. É a chamada subsunção. Uma palavra técnica, mas a ideia é essa. Subsumir é encaixar o fato concreto na norma abstrata. É uma análise bem objetiva, gramatical quase. Entendi. Você pega o artigo 155 do Código Penal, o furto. Subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. Se alguém pegou o celular de outra pessoa, sem que ela visse, sem violência. Exato. A conduta se encaixa perfeitamente na descrição. Há uma correspondência formal. A tipicidade formal está presente. Ponto. Certo. Parece simples até aqui. Mas aí vem a pergunta que não quer calar. Basta esse encaixe formal? Só porque a ação bate com a descrição da lei já é crime, pronto? Ah, essa é a grande questão. É aqui que o direito penal mostra a sua complexidade e, eu diria, a sua inteligência. Porque não basta. Não basta. Por quê? Porque o direito penal não pode ser só uma máquina de aplicar regras cegamente, sabe? Imagina, se toda e qualquer conduta que se encaixasse formalmente num tipo penal fosse tratada como crime, sem olhar o contexto, sem olhar o impacto real daquilo. Ia gerar situações bem estranhas, imagino. Exatamente. Situações até injustas. Pensa no exemplo do furto. E se a pessoa subtraiu, sei lá, um clipe de papel usado da mesa do colega? Formalmente, subtraiu coisa alheia a móvel. Mas, e aí? Isso realmente merece a atenção do direito penal? Merece mobilizar a polícia, Ministério Público, Judiciário? Pensando assim, parece um exagero, né? Usar todo o peso do Estado para algo tão pequeno. Precisamente. É aí que entra a nossa segunda personagem de hoje, a tipicidade material. A tipicidade material. Ok, então ela vem depois da formal. Isso. Ou melhor, ela complementa a análise. A gente primeiro vê se há o encaixe formal. Se sim, aí a gente se pergunta, ok, formalmente é típico, mas e materialmente? Essa conduta causou uma lesão relevante ao bem jurídico que a norma queria proteger ou colocou esse bem jurídico em um perigo significativo? Então a palavra-chave aqui é relevância, significância. Exatamente. Tipicidade material tem a ver com a substância, com o conteúdo da lesão. Não basta ofender a forma da lei, tem que ofender o bem jurídico de um jeito que importe socialmente. Entendi. Então, enquanto a formal é o encaixe na letra da lei, a material é a avaliação do impacto real, da gravidade da lesão causada por aquela ação.
Perfeito, é uma análise valorativa. A gente deixa de olhar só para a forma e passa a olhar para o conteúdo, para o dano social que aquela conduta gerou. Limitar o poder do Estado é sempre importante. Quais princípios seriam esses? Principalmente dois: o princípio da intervenção mínima e o princípio da fragmentariedade. Intervenção mínima e fragmentariedade? Vamos falar um pouquinho deles. Claro. A intervenção mínima, também chamada de última ratio, diz que o direito penal só deve ser usado em último caso, quando outros ramos do direito, o civil, o administrativo, não forem suficientes para resolver o conflito. Entendi. É tipo, o direito penal é a bazuca do sistema jurídico. Não dá para usar para matar formiga. Exatamente essa a ideia. Se uma questão pode ser resolvida com uma indenização, uma multa administrativa, não tem por que acionar o direito penal, que é muito mais drástico. Envolve restrição de liberdade, estigma social. Faz todo sentido. E a fragmentariedade? A fragmentariedade complementa isso. Ela diz que o direito penal não protege todos os bens jurídicos, nem os protege contra qualquer tipo de ataque. Ele é fragmentário, ou seja, ele seleciona apenas os bens mais importantes, vida, liberdade, patrimônio, etc., e só atua contra as ofensas mais graves a esses bens. Ah, então ele não é um escudo total para tudo. Ele escolhe as batalhas. Isso. Ele só entra em campo nas situações realmente sérias. E a tipicidade material é a ferramenta que a gente usa para fazer essa seleção na prática. Ela que diz, olha, essa lesão aqui, embora formalmente pareça crime, foi tão pequena, tão irrelevante, que não justifica a intervenção no direito penal. Entendi. Então a tipicidade material funciona como uma concretização desses princípios, um filtro de relevância para evitar que o direito penal se ocupe de ninhérias? Exatamente. E a aplicação mais famosa, mais discutida da tipicidade material é o chamado princípio da insignificância. Princípio da insignificância. Esse a gente ouve falar bastante, né? Também chamado de princípio da bagatela. Isso mesmo, bagatela, coisa de pequeno valor, sem importância. A ideia é que, se a ofensa ao bem jurídico for insignificante, tão pequena que não chegue a abalar minimamente a ordem social, não há tipicidade material e, portanto, não há crime. Mesmo que formalmente a conduta se encaixe na lei. Mesmo que formalmente se encaixe. A ausência de tipicidade material afasta o crime. Interessante. E como a gente sabe quando uma lesão é insignificante? Quem decide isso? Existe uma régua, um valor definido? Ah, essa é a pergunta de 1 milhão. Não existe uma régua matemática simples, tipo abaixo de X reais é insignificante. É uma análise que depende do caso concreto. Mas o Supremo Tribunal Federal, o STF, consolidou alguns critérios para guiar essa análise. Critérios do STF. Quais seriam? São basicamente 4 requisitos que precisam estar presentes juntos. O STF definiu isso lá num caso famoso, o habeas corpus 84.412. Primeiro, a mínima ofensividade da conduta do agente. Mínima ofensividade. Ou seja, a ação em si foi pouco reprovável. Isso. Segundo, a ausência de periculosidade social da ação. A ação não pode ter causado um alarme social, não pode ter sido algo que a sociedade veja como perigoso. Ok. Terceiro, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento. Aqui se olha um pouco mais para o agente, para as circunstâncias. Foi algo isolado? Houve algum motivo compreensível, ainda que não justificável? A reprovação social é mínima? Entendi. E o quarto, que imagino seja o principal. Exato. O quarto é a inexpressividade da lesão jurídica provocada. O dano causado ao bem jurídico tem que ser realmente ínfimo, desprezível. Mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica. Ufa! São vários pontos para analisar. São, sim, e todos eles têm que estar presentes para que se reconheça a insignificância. Não basta só o valor baixo da coisa, por exemplo. Tem que olhar o todo. Poderia dar aquele exemplo prático de novo, para a gente fixar bem essa diferença entre o formal e o material, já usando esses critérios? Claro, vamos voltar ao furto daquele clipe de papel. Ou talvez algo um pouco mais palpável, mas ainda pequeno. Sei lá, um pãozinho numa padaria grande. Um pãozinho. Ok. Formalmente, pegar o pão sem pagar é furto. Artigo 155. A conduta se encaixa. Tipicidade formal, presente. Certo.
Agora, vamos analisar a tipicidade material, usando os critérios da insignificância. A conduta de pegar um pão isoladamente tem mínima ofensividade? Provavelmente sim. Gerou periculosidade social? Dificilmente. O grau de reprovabilidade é reduzidíssimo? Depende um pouco do contexto, mas se for alguém com fome, talvez. E a lesão ao patrimônio da padaria por causa de um pão é inexpressiva? Muito provavelmente sim. Então, se a análise concluir que todos esses requisitos estão presentes, Uhum. Aí se afasta a tipicidade material pelo princípio da insignificância. E o resultado é que não há crime. Aquela conduta, embora formalmente típica, é considerada materialmente atípica. Não é fato típico. Exatamente essa lógica. Outro exemplo que a jurisprudência trabalhou bastante é o do descaminho, que é importar produtos sem pagar o imposto devido. ah, sim. E aí? Os tribunais superiores, depois de muita discussão, acabaram fixando um valor de referência. Atualmente, se o valor dos tributos que deixaram de ser pagos for inferior a R$ 20.000, entende-se, como regra geral, que a lesão ao bem jurídico, a ordem tributária, a arrecadação, é insignificante para fins penais. R$ 20.000 já é um valor considerável, né? Mas para a Receita Federal talvez não seja tão relevante assim a ponto de justificar um processo criminal. A lógica é essa. Comparado ao volume total de arrecadação e aos custos de um processo penal, entendeu-se que valores abaixo disso não teriam relevância penal suficiente. Atenção! Isso não quer dizer que o imposto não seja devido, tá? A pessoa ainda pode ser cobrada administrativamente, sofrer multa fiscal, só não vai responder criminalmente pelo descaminho, em regra. Entendi. Então a insignificância afasta o crime, mas não necessariamente outras consequências jurídicas. Perfeito. É uma exclusão da tipicidade penal especificamente. Ok. Então, recapitulando, para ver se eu peguei mesmo. Para ter crime, para que uma conduta seja considerada um fato típico, a gente precisa de duas coisas, como se fossem duas chaves na mesma porta. Isso. Quais seriam? Primeiro, a tipicidade formal. A conduta tem que se encaixar direitinho na descrição que a lei faz do crime. É o cheque de correspondência literal. Correto. Segundo, a tipicidade material. Essa conduta, além de se encaixar na lei, tem que ter causado uma lesão relevante, significativa, ao bem jurídico protegido. Não pode ser uma ofensa mínima, insignificante. Exatamente. São dois filtros cumulativos. A conduta tem que passar pelos dois. Se falhar em qualquer um deles, não há fato típico e, portanto, não há crime. E qual a consequência prática se uma dessas tipicidades faltar? Se o promotor oferecer uma denúncia, por exemplo? Bom, se faltar a tipicidade logo de cara, seja formal, seja material, pela insignificância evidente, o juiz pode nem receber a denúncia. Ele pode rejeitar a acusação por falta de justa causa, como prevê o Código de Processo Penal lá no artigo 395, inciso 3. Ah, então o processo pode nem começar. Exato. Ou se a falta de tipicidade material, por exemplo, só ficar clara durante o processo, com a produção de provas, o resultado será a absolvição do réu ao final. Porque um dos elementos do crime, o fato típico, não se configurou. Fica claro, então, a importância dessa análise dupla, né? Não é só um detalhe técnico, né? De forma alguma. Essa análise conjunta, formal e material, é uma garantia fundamental para o cidadão. Ela impede que o poder punitivo do Estado seja usado de forma excessiva, desproporcional, por qualquer coisinha. Garante que o direito penal, que é tão sério, foque naquilo que realmente importa, nas condutas que causam um dano social relevante. Exatamente. É uma forma de racionalizar o sistema penal, de torná-lo mais justo e alinhado com os princípios constitucionais que a gente mencionou, como a dignidade da pessoa humana, a razoabilidade, a proporcionalidade e, claro, a intervenção mínima. Muito bom, acho que conseguimos desempacotar bem esses conceitos. Tipicidade formal, o encaixe na lei, tipicidade material, a relevância da lesão, e o princípio da insignificância como a principal ferramenta para medir essa relevância. Isso. É um sistema de filtros essencial para um direito penal democrático e racional. Perfeito. E para a gente fechar, queria trazer uma provocação que você mencionou antes. Ah, sim, a reflexão final, né? Isso. Você comentou que a percepção social sobre o que é um dano relevante muda com o tempo.
Uhum. A sociedade evolui, os valores mudam, o que era considerado um absurdo ontem, hoje pode ser visto de outra forma, e vice-versa. Então, a pergunta que fica é: como essas mudanças na percepção social podem influenciar a aplicação da tipicidade material no futuro? Será que condutas que hoje são claramente crime, amanhã podem ser vistas como insignificantes por uma mudança de valores? Ou o contrário, condutas hoje toleradas podem passar a ser vistas como materialmente relevantes? É uma excelente questão para a gente pensar, né? A aplicação do direito, especialmente do direito penal, não acontece num vácuo. Ela reflete, ou deveria refletir, os valores e as necessidades da sociedade em cada momento histórico. A forma como interpretamos a relevância de uma lesão hoje pode não ser a mesma daqui a 20, 30 anos. Com certeza. Pensem, por exemplo, em questões ambientais, crimes cibernéticos. Talvez a percepção de relevância mude bastante aí. Exatamente. Ou mesmo em crimes patrimoniais mais tradicionais. A discussão sobre insignificância é dinâmica. Fica aí a reflexão para os nossos ouvintes. Como o direito penal acompanha ou deveria acompanhar essas transformações sociais na hora de definir o que é ou não materialmente típico. Ótima provocação para encerrar nosso bate-papo de hoje. Queria agradecer demais a sua participação. Foi muito esclarecedor. Eu que agradeço o convite, é sempre bom discutir esses temas fundamentais. E a você que nos acompanhou, muito obrigado pela audiência. Esperamos que essa conversa sobre tipicidade formal e material tenha sido útil na sua jornada de estudos. Continue conosco aqui no Concurseja. Temos muito mais conteúdo preparado para ajudar você a conquistar seus objetivos. Não deixe de conferir nossos outros materiais, nossos cursos e, claro, os próximos episódios. Um grande abraço e até a próxima!